Muito boa noite. Como estão as coisas? Tudo bem por aí? Que bom que estamos aqui, que bom que nos congregamos, nos agregamos, nos confraternizamos. Confraternizamos é uma palavra de vários significados, mas que aqui para nós ganha essa característica de que é de nos fazermos irmãos uns aos outros. Sim, com alegria, que é o significado moderno da palavra confraternização. Mas literalmente, indica a ação mútua. Fraternização é o ato de nos fazermos fraternos, de nos fazermos irmãos. Fazermos-nos irmãos uns aos outros. Certamente foi isso que Jesus quis dizer ao nos ensinar a falar e repetir Pai Nosso. Pois assim nos tornamos, nos fazemos irmãos uns aos outros. Minha irmã, meu irmão, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom. Aqui hoje estamos discutindo, estamos continuando os primeiros passos do capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, onde nós estamos falando, o capítulo 11 tem por título Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. Estamos estudando esses aspectos começando pela justiça, começando por olhar para esses três princípios, justiça, amor e caridade, a partir do ponto de vista da palavra, da ideia da justiça. Vamos hoje falar sobre a justiça humana e sobre a justiça divina. Relações complexas que têm sido trazidas à humanidade por revelações fundamentais e por adequações simultâneas, gradativas, da justiça humana, das regras humanas a essa justiça divina. Por quê? Porque o próprio Estado já foi teocrático. A teocracia já foi o regime político, a característica do Estado preponderante na humanidade. O que é a teocracia? A teocracia é quando o mandatário do país é também o líder espiritual. Hoje temos no mundo duas teocracias muito importantes, que é no Irã, onde o líder político é o Ayatollah, que é também um líder espiritual, e também no Vaticano, onde o líder político também é o maior líder espiritual. É assim que se organizam as teocracias, e ao tempo de Jesus, as teocracias começavam a ser questionadas, especialmente pelos exemplos e pela estrutura da Grécia, das cidades-estado, mas
na Judéia de Jesus ainda havia o princípio, a estrutura teocrática, de forma que o órgão máximo daquela sociedade era o sinédrio, e o sinédrio era presidido sempre pelo sumo sacerdote. Sumo sacerdote era o cargo da principal liderança política e espiritual da sociedade judaica. Assim como o Papa é o dirigente político e espiritual da comunidade católica. E o Ayatollah da sociedade iraniana. Entre outras que ainda existem hoje, de menor expressão. Entender essa coincidência, esse fenômeno simultâneo do divino e do humano, onde se coincidia, onde se trazia tudo como uma mesma coisa, já há dificuldade para nós hoje entendermos. E era já naquele tempo de Jesus tão pernicioso, tão ruim confundir isso tudo, que ele mesmo nos legou como princípio: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma separação entre o humano e o divino. Quando fazemos uma confusão, quando juntamos tudo, torna-se uma mistificação, nem sempre mal intencionado, mas uma mistificação, onde se coloca na boca de Deus princípios que são humanos, onde se dá para seres humanos idolatrias que só devem ser dadas a Deus. Essa divisão é de uma grandeza, de uma importância muito grande para todos nós. Tão grande que é uma chave que deve ser usada a qualquer momento. Como, por exemplo, quando Kardec disse para nós nos mantermos ativos, críticos, analisando o conteúdo de todas as mensagens, em completa consonância com Tiago, que aconselhava na sua carta a não crer em todos os espíritos, mas analisar aqueles que vêm de Deus. Tudo conflui para a necessidade de nos mantermos ativos no contexto da religião, mas também da política, mas também de tudo. Vejam, meus amigos, quando Jesus falou sobre que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo era amar o próximo como a si mesmo, quando no hinduísmo se saúda como Namastê, o Deus em mim, respeita, procura, ama o Deus em você. Quando o profeta disse, Jesus confirmou: vós sois deuses. Tudo isso conflui para nos dizer que nós temos uma dimensão exterior que é humana, que é César, e uma dimensão interior que é divina. E precisamos distinguir. Quando nos amamos, não podemos nos fixar naquilo que perece, mas naquilo que permanece. Você e eu não somos o ego. Você e eu não somos o corpo. Não somos negros nem brancos.
nem brasileiros, nem estrangeiros, nem ricos, nem pobres. Não somos os nossos defeitos, nem as nossas qualidades, nem os nossos vícios, nem as nossas virtudes. Devemos nos amar uns aos outros, mas para além das aparências, para além dos preconceitos, das mágoas e das culpas, precisamos amar o Deus que habita em nós e discernir em todas as pessoas e em nós mesmos as manias, o corpo, os preconceitos que nós pensamos ser nós e que não são. A grande resposta para o quem sou eu não está na aparência, não está nos preconceitos, não está no corpo, mas está no Deus que está no fundo de todos nós. E assim como precisamos, no nosso autoconhecimento, no conhecimento das outras pessoas, distinguir o que é de César e o que é de Deus, precisamos usar esse mesmo discernimento na análise de tudo, todos os fatos à nossa volta. Há uma visão superficial que nós podemos expressar do seja feita a minha vontade, e quando todos os seres buscam a satisfação das suas vontades, montamos uma vivência, uma humanidade em guerra permanente de todos contra todos, e que somente vamos alcançar a paz quando a humanidade tiver como princípio norteador o seja feita a vossa vontade. É a matriz da humanidade da paz. Precisamos distinguir lei divina de lei humana, e é um pouco isso que nós vamos avançar hoje, estudando as questões 875A e 876, aqui no capítulo 11 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá? 875A. O que determina os direitos de cada um? Como compreender a justiça? Veja a resposta dos Espíritos. Os direitos de cada um são determinados por dois princípios: a lei humana e a lei natural. Os homens elaboram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter. Essas leis estabelecem direitos que têm variado com o progresso dos seus conhecimentos. As leis de hoje, embora imperfeitas, não concedem os mesmos direitos que a lei da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que hoje parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Assim como os direitos que pareciam justos ao tempo de Kardec hoje nos parecem antiquados, e os direitos de hoje parecerão ultrapassados aos olhos dos nossos netos, dos nossos filhos. Claro, o mundo está evoluindo, mas esse é o campo do direito humano. O direito relativo. Terminam os Espíritos essa questão dizendo assim: assim o direito estabelecido pelos homens nem sempre está de acordo com a verdadeira justiça. Aliás, esse direito regula apenas algumas relações sociais, enquanto que na vida privada existe uma infinidade de atos que diz respeito exclusivamente à consciência de cada um. Por exemplo,
O ordenamento jurídico humano tem como princípio que ninguém pode ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer uma coisa senão em virtude de lei, diretamente ou de lei através de uma ordem judicial. Isso é básico. Mas há campos que não são regulados por leis, mas que a nossa consciência tem como apontar o que é ético e o que não é ético, o que é correto e o que não é. Jogar lixo na rua pode ser uma ação regulada por lei, mas recolher lixo da rua, recolher lixo das praias, como ONGs fazem, como escolas fazem, é desenvolver o senso ético das pessoas. Não é assim? Pensar o bem-estar coletivo, pensar o que é bom para todos, acima mesmo do que pareça bom para nós mesmos. E acima do que seja bom ou pareça bom para mim, acima do que pareça bom para os outros, o que seja bom para todos, aos olhos da eternidade. O que vai ser bom para todos sempre. Precisamos ter essa ferramenta, essa noção clara. Será que as gerações futuras verão com bons olhos esse uso indiscriminado de plástico, essa herança de milhões de toneladas de plástico que nós deixaremos para eles? Isso não é crime, mas será ético? Não será um crime moral, não será um crime aos olhos de Deus deixar um passivo ambiental como esse gigantesco que nós vamos deixar para gerações futuras? Não será mais crime que muitas das coisas que as leis humanas apontam como crime? Questão 876 diz assim: fora o direito estabelecido pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Os espíritos responderam assim: o Cristo disse: façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Deus colocou no coração do homem a regra da verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver seus direitos respeitados. No seu enorme senso didático, Jesus, que sabia melhor que ninguém, que trabalhava com uma humanidade egoísta, que só distinguia o seu próprio direito, nos deu essa ferramenta a partir do egoísmo, a partir da importância maior que damos a nós mesmos do que aos outros, de forma a nos ensinar a ter como princípio ético o que nós queremos, mas estendendo o que nós queremos para todos, de forma que nós fazemos aos outros o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Expandindo o egoísmo, expandindo o egocentrismo e superando-os, nos curando deles. Porque não podemos ter duas caras e duas morais. Aquela
para o eu e para o meu. Então, para mim e para minha família, eu quero uma coisa. Para a família dos outros, eu quero outra. Aqueles que defendem, por exemplo, a maioridade penal aos 16, aos 14, aos 12 anos, deveriam perguntar se gostariam que o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho de 12 anos fosse para uma cadeia junto com homens adultos. Se eles responderem, sim, eu gostaria que o meu filho de 12 anos, meu netinho de 12 anos, se cometesse um crime, fosse a uma cadeia e repartisse uma cela com homens adultos, sim, aí ele tem base ética para indicar que os filhos dos outros fossem também para cadeias. Não é assim? Não há mais espaço, pelo menos na humanidade regenerada para a qual estamos evoluindo, na hipocrisia, para a falsidade, para sermos duas caras, para termos duas morais. E foi em cura da hipocrisia tão apontada por Jesus, que chamou os escribas e fariseus de sepulcros caiados, brancos por fora, mas por dentro cheios de podridão, dizendo que eles colocavam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem pensavam em carregar. Que ele fez essa ligação entre a moral individual, a moral do eu e do meu e a moral do outro, que é: faça aos outros somente aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você mesmo. Não é lindo isso? Então o Cristo disse: façam aos outros o que gostaria que os outros fizessem a vocês. Deus colocou no coração do homem a regra da verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver os seus desejos, os seus direitos respeitados. Na incerteza de como deve proceder em relação ao seu semelhante, dizem os espíritos aqui, numa determinada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele na mesma circunstância. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Então não precisamos de gurus, não precisamos de ditadores, respondendo, decidindo por nós. Precisamos aprender a ouvir o Deus em nós, a nossa consciência. Para muito além, ultrapassando os preconceitos, as mágoas, as culpas, as crenças do ego, para atingir e buscar sempre aquilo que é profundamente bom para todos. Vejam se isso tem base, se isso não é um guia seguro para as nossas decisões. E comenta Kardec assim: realmente o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Desejar para si o que é do outro é inveja, é roubo.
enquanto que a justiça está em querer e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para nós mesmos. Como não é natural, continua Kardec aqui, que alguém deseje o mal para si, se tomarmos o desejo pessoal como norma ou como ponto de partida, podemos estar certos de que somente desejaremos o bem para o próximo. Não é assim? Não é natural, não é sadio, somente seres muito complicados, muito doentes, podem desejar o mal para si mesmo. Então, tomando o nosso desejo como base da ética e base da justiça, nós, humanidade egoísta e egocêntrica, terá um critério claro para se conduzir em tudo na vida. Fecha Kardec dizendo: em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi tomar o direito pessoal como sendo a base para o direito do próximo. É realmente sublime e extremamente inteligente, extremamente didático, porque toma do estágio em que estamos, toma do nosso defeito, toma da origem de todo o mal, que é o egoísmo, uma forma de fazer dessa origem de todo o mal a origem de todo o bem. Expandindo a exclusividade do egoísmo para a inclusividade da empatia e da compaixão, do colocar-se no lugar do outro, do fazer aos outros exclusivamente o que gostaríamos que os outros fizessem a nós mesmos. É uma regra de ouro. É uma maneira segura, uma ferramenta extremamente lúcida. O que fazer com alguém que está nas drogas? Se eu estivesse nas drogas, gostaria que fizessem o seguinte para mim. O que fazer com alguém que cometeu crimes? Se eu tivesse cometido crimes, gostaria que fosse feito o seguinte para mim. Quaisquer erros. Se nós não desejamos punição, se nós não desmerecemos os nossos amores, quando crianças de 1 ano erram um passo e caem, erram uma sílaba de uma palavra, o que é absolutamente natural para uma criança de 1 ano, se não humilharemos esses erros como se fossem seres incapazes, indignos, e ninguém faria isso, por que acusar, diminuir, humilhar, querer a punição de todos os outros que erram? Diminuir, humilhar, querer a punição de nós mesmos quando erramos. Não é verdade que quem errou tem que ser punido. A verdade é que ninguém aprende sem errar. A verdade é que somente aqueles que estiverem sem pecado podem atirar a primeira pedra. Aprendamos e usemos a reciprocidade. O princípio da reciprocidade para regular, para analisar, para direcionar todas as nossas decisões, as nossas opções, as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos.
Muito bom, que assim seja para todos nós. É o nosso desejo que assim seja também para cada um que reparte aqui esse momento conosco. O Souza diz: soluções verdadeiras e adequadas são passíveis quando a hostilidade e o antagonismo desaparecem. Somente através da harmonia é que as boas soluções são alcançadas. Muito bom, João Charles dando seu boa noite. Gugu expressando sua gratidão, Maria José Sobral dando seu boa noite, Mônica Silva desejando o de melhor para os amigos encarnados e desencarnados, assim como para as vítimas das guerras, dos desastres climáticos. Emir Cajazeira dando o seu boa noite, Domingos Natalo dando o seu boa noite, André Salvatore dando o seu boa noite. Espalhemos, meus amigos, a regra de ouro. Espalhemos ouro pelo mundo todo e toda a humanidade ficará rica da maior riqueza, da riqueza mais importante para esse momento, que é lucidez ética. Porque essa é a ferramenta que nos possibilitará tomar decisões corretas. Todas as decisões ficam corretas quando temos lucidez ética. Espalhe isso, espalhe a maior riqueza que um homem realmente necessita. E assim estaremos granjeando amigos, nos fazendo irmãos, nos confraternizando. Um grande abraço, acompanhe, amanhã continuaremos esses estudos. Espalhe o bem, espalhe a fraternidade. Até amanhã, um grande abraço a todos.